Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Vamos entrar na nossa lição de hoje com o tema o avivamento e a missão da igreja. Desde já eu vos peço que você possa curtir, comentar e também compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da palavra de Deus. Então vamos para a nossa EBD. Meus queridos, após a morte de Cristo na cruz do Calvário, os discípulos não sabiam mais o que fazer. Sabendo que o seu mestre, o Senhor Jesus, havia sido crucificado. No Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 1 e 2, nos diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Corre e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Vimos aqui que os discípulos, após ter passado 3 dias, onde se cumpriu a palavra que falava que no terceiro dia que Cristo iria ressuscitar. E no terceiro dia, ainda de madrugada, Maria Madalena foi ao sepulcro e observou que a pedra que tampava a entrada do sepulcro estava revolvida. Ela vai de encontro aos discípulos que estavam mais próximos, João e Pedro, dialoga com eles, relata o que ela presenciou, e assim após, ambos vieram também para confirmar o que lhe havia dito. A Bíblia nos diz que ambos correndo foram ao sepulcro, mas só que João correu mais depressa do que Pedro, chegando primeiro no sepulcro. Ele chega na entrada do sepulcro, não entra, apenas observa da entrada e vê que os lenços estavam no chão. Após isso, chega Pedro e sim, agora Pedro entra no sepulcro, observa os lenços caídos e percebe que a partes estava o pano que estava sobre o corpo de Cristo. Ambos saem do sepulcro e a Bíblia nos diz que retorna para casa. Mas Maria Madalena permanece e quando ela entra de novo no sepulcro, ela tem aquela grande visão, onde ela percebe 2 varões com vestes resplandecentes, que indaga ela por que ela estava chorando. Ela relata o motivo e ele diz: olha, ele, Cristo, não está mais aqui porque ele já ressuscitou. Então, queridos, passando isso, nós vemos que Cristo vai no cenáculo. Chegando lá, ele se apresenta. Os discípulos de início ficam temerosos, achando que é um fantasma, um espírito. Os discípulos percebem que Cristo realmente estava diante dele, estava ressuscitado e que se cumpriu a palavra que havia dito. Então, a partir daquele momento, os discípulos se alegram, se animam para cumprir o que está na palavra de Deus, como está inserido no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vemos que no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, tem 3 coisas que eu queria aqui salientar. Primeiro é o ide de Cristo, a ordem, a comissão, Cristo comissionando o seu povo para levar o Evangelho a todas as criaturas. Depois do ide, Jesus fala: levai o Evangelho. Então nós temos o ide, nós temos também a mensagem a ser pregada. E qual é a mensagem? O Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Mas além do ide, além da mensagem a ser pregada, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho de poder, da morte de Cristo, ressurreição, que Cristo salva, cura, batiza, liberta o mais vil pecador e leva para o céu. Além disso, no capítulo 16, versículo 17 de Marcos, nós vemos que Cristo disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Então nós vimos aqui
que Cristo ele dá o poder para todos os que foram comissionados. Temos o ID, temos a mensagem a ser pregada, que é o Evangelho, e temos o poder de Deus para fazermos a missão tanto em Jerusalém como todo o confins da terra. Creia nisso, meus queridos. Cristo nos deu a palavra, Cristo nos deu a mensagem, Cristo nos deu o poder para pisar em serpente e escorpiões. E nada disso nos fará dano algum. Cumpriremos, sim, a missão de levar a salvação a todos os povos, tanto com o Evangelho, como também com o poder para operações de sinais, prodígios e maravilhas. O avivamento na missão da igreja. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para mais de 500 dos seus discípulos que estavam presentes antes da sua subida aos céus, quando ele nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos tinham que esperar o poder de Cristo para ir pregar com mais veemência a sua palavra. Passando-se alguns dias, eles permaneceram no cenáculo orando. De 500 só ficou 120, esperando o cumprimento da promessa de Cristo. Quando de repente Cristo mandou o Espírito Santo e ambos foram cheios do seu Espírito, pregando o Evangelho com toda a veemência, e muitas vidas foram impactadas, transformadas e redimidas, salvas pelo poder do Evangelho de Cristo, através da atuação do Espírito Santo. Então nós vemos que Cristo chamou o seu povo para levar a sua palavra, o seu Evangelho. O Evangelho de Cristo tem que ser levado na localidade onde você mora, na sua rua, na sua família, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região e também no seu estado e país. Para que isso aconteça, devemos estar preparados, abalizados, como o apóstolo Paulo nos diz, que o obreiro tem que ser aprovado para que possa estar fazendo a obra de 13 de Atos do Apóstolo. A igreja em Antioquia crescia de uma forma extraordinária. Então, o Espírito Santo usou alguns profetas para revelar a missão de Paulo e a Barnabé, quando nos diz: separai a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Era uma obra transcultural. Então, Paulo e Barnabé, ele foi separado como os missionários para levar o Evangelho de Cristo por toda a terra. Nós vemos que ali começou a primeira viagem missionária, onde muitas pessoas foram salvas através da vida de Paulo e também de Barnabé. Missões transculturais. Temos que nos preparar. Primeiramente, a missão local, missão estadual, nacional e, se Deus assim permitir, também iremos fazer missões transculturais. Devemos também, queridos, nos preparar para, se eu ou você formos assim designado para um certo país, temos que nos preparar. Não é só o lado espiritual, mas também temos que nos preparar, conhecer a cultura local, os costumes, tudo o que pudermos estudar sobre aquele país aonde vamos fazer essa missão, temos que nos ater para que com mais avidez, para com mais confiança, possamos ganhar muitas vidas para Cristo, de uma forma que as pessoas sejam impactadas ao chegarmos com o Evangelho de Cristo, a transformação aconteça em cada vida. E Deus assim abençoe a vida de cada um de nós, que possamos estar sempre avivados para cumprirmos o ID do Senhor. A missão da igreja é levar o Evangelho de Cristo por todos os cantos do mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Os espero na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.